Fala, galerinha do segundo ano, meu nome é Clédson Pereira, o seu professor de História. Vamos para mais uma aula do nosso estudo. Em aulas anteriores, vocês vão se lembrar que eu expliquei sobre Napoleão Bonaparte lá na Europa. Falei como ele dominou toda aquela Europa, todo o continente, como ele tentou impedir que a Inglaterra realizasse comércio com os outros países e falei que Portugal furou este bloqueio. Falei também que a consequência foi a invasão do território de Portugal pelas tropas napoleônicas e falei que a família real fugiu para o Brasil. Portanto, a aula de hoje, ela é a família real no Brasil. É entender as consequências da presença da corte portuguesa no Brasil. É entender o que mudou no Brasil com a presença da família real. Então, nós temos que entender os tratados ingleses. Por quê? Quem está se beneficiando com a vinda da família real para o Brasil? O principal aliado de Portugal sempre foi a Inglaterra. Grande parte do nosso ouro extraído aqui, inclusive, foi parar nas mãos dos ingleses. Não foi parar em Portugal. Então, a Inglaterra, que sempre se beneficiava, sempre ganhava os lucros da extração, da relação com Portugal. Ela vai garantir o quê? Uma viagem segura inicialmente. Ela que vai escoltar a corte portuguesa, o rei, a rainha, os príncipes, os nobres, a família dos nobres, ao Rio de Janeiro. Inicialmente eles vão chegar em Salvador, mas quem vai escoltar os navios ingleses são navios de guerra, quem vai escoltar os navios portugueses são os navios de guerra ingleses. Tem um objetivo econômico? Tem. Além de proteger o seu aliado, tem um objetivo econômico. Então, em 1807, em novembro de 1807, sob escolta inglesa, a Corte Real Portuguesa parte de Lisboa em direção ao Brasil. Ela vai chegar em Salvador em janeiro de 1808. Em Salvador, porque era o principal porto do Brasil, a porta de entrada do Brasil naquele momento, era onde desembarcavam a maioria dos navios. Então, a Corte Real vai chegar inicialmente em Portugal, em Salvador. E em Salvador vai assinar um tratado que vai beneficiar diretamente os ingleses. Qual tratado é esse? É a abertura dos portos às nações amigas. Por quê? Quem ganha com essa abertura de portos? O que é essa abertura de portos? Nós temos que entender o seguinte: o Brasil, desde tempos lá do início da colônia, tem um pacto com Portugal. Brasil é colônia, Portugal é metrópole. Esse pacto, que se chamava Pacto Colonial, ele vai garantir o monopólio do comércio do Brasil somente com Portugal. Os brasileiros e quem vive no Brasil só podem exercer comércio com Portugal. Não existia liberdade, não existia autonomia, não existia disputa de preços. Você só pode vender os seus produtos para Portugal. Você só pode comprar produtos vindos de Portugal. Então, este monopólio garante os interesses dos comerciantes portugueses e da própria corte portuguesa. Quando existe a abertura dos portos às nações amigas de Portugal, entendam que nações amigas de Portugal, Inglaterra. Quem está se beneficiando? Inglaterra. A Inglaterra é o país mais industrializado do mundo, precisa de mercado. Então, ele vai se beneficiar deste sistema. Os políticos brasileiros, os comerciantes brasileiros da época, que eram, de certa forma, isolados, de certa forma, manipulados pelo Pacto Colonial, a partir de agora, vão ter liberdade para comercializar os seus produtos com a Inglaterra. Vai aumentar a sua autonomia. Então, este processo, além de beneficiar profundamente a Inglaterra, vai gerar maior liberdade aos comerciantes brasileiros, que vão ver com muitos bons olhos esta chegada da corte. Outro decreto, lá em 1810, agora já a corte já estava instalada no Rio de Janeiro. Tá? A corte ela chega em Salvador, mas se instala no Rio de Janeiro. É o Tratado de Aliança e Amizade.
Partindo lá do pressuposto que acabou o Pacto Colonial, a Inglaterra vai distribuir os produtos produzidos nas colônias portuguesas, não necessariamente o Brasil, nas outras colônias também ao redor do globo, na Europa. Quem vai ser o distribuidor, quem vai ganhar esses lucros finais, vai ser a Inglaterra. Nós temos que entender o quê? O rei de Portugal não está em Portugal. O príncipe regente de Portugal está no Brasil. A corte portuguesa está no Brasil. Portugal está sendo governado por outras pessoas que tentam ainda exercer um poder sobre a corte, mas ainda não tem. Quem vai ser o braço direito dessa corte, na corte portuguesa, é a Inglaterra, mesmo aqui no Brasil. Então, quem vai ganhar estes lucros é a Inglaterra, ok? Como a Inglaterra ela precisava de mercado, aí é uma questão que nós temos que entender bem. A Inglaterra quer abolir a escravização nas colônias portuguesas. Por quê? Ela é boazinha, professor? Não. Ela precisa de mercado. Lembrem, escravizado não recebe salário. Escravizado não tem renda. Escravizado não compra. Se a Inglaterra precisa de mercado e viu que grande parte das pessoas da colônia eram formadas por pessoas escravizadas, se essas pessoas escravizadas tornassem assalariadas, aumentariam o mercado inglês. Seriam mais pessoas que teriam disposição para comprar os produtos ingleses. Então, a corte portuguesa assina um tratado, mesmo que sem ter a intenção de cumprir, de abolir gradativamente a escravização de pessoas no território brasileiro. Este processo vai durar praticamente todo o século XIX. Vai passar a família real, o Brasil vai se tornar independente, vai ter o primeiro reinado e só no final do segundo reinado que a abolição da escravatura vai ser assinada. Durante todo este processo, a Inglaterra vai pressionar. A Inglaterra vai pressionar para a abolição desse sistema. Só vai conseguir no final do século XIX. Outro tratado, o Tratado de Comércio e Navegação. Qual é o objetivo da Inglaterra? Eu já falei aqui de balança comercial favorável com vocês. Ou seja, para um país ter lucro em suas relações, ele tem que vender mais do que compra. Por isso que quase todo produto importado, desde aquela época, tinha uma alta taxa de impostos. Então, para garantir essa balança, para garantir que essas pessoas, que esses comerciantes não tivessem prejuízo com a chegada de produtos importados, estes produtos eram taxados. A Inglaterra quer colocar os seus produtos aqui. Ela quer colocar os seus produtos na mesa do brasileiro. Só que ela vai exigir que Portugal tire ou reduza a taxa de impostos. Ela vai reduzir a uma taxa tão pequena que vai desagradar os comerciantes portugueses. A taxa que Portugal vai exigir da Inglaterra é menor que a taxa que os próprios portugueses pagam para trazer os seus produtos. Então, a Inglaterra, os comerciantes ingleses estão lucrando mais no Brasil que os próprios comerciantes portugueses. Neste momento, quem está ficando furioso com a presença da família real no Brasil não são os brasileiros, não são os ingleses, são os próprios portugueses que dependiam da vida do comércio aqui no Brasil. Eles são aqueles mais atingidos por estas mudanças. A corte portuguesa ela se instalou no Rio de Janeiro, ok? Para se instalar no Rio de Janeiro e para exercer uma vida social similar à que elas tinham, aquelas pessoas mudaram para cá, mas não deixaram de ser europeias. Elas não queriam viver como colonos, elas queriam viver como europeus, vivendo na colônia. Nós temos que entender que a dinâmica social aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, era totalmente diferente daquelas que essas pessoas, que estes nobres estavam acostumados na Europa. Então, para minimizar o fato de estarem longe de casa, de estar numa colônia com inovações tecnológicas e culturais diferentes do que eles estão acostumados, eles vão promover
transformações na cidade do Rio de Janeiro para adequar a condição social que eles tinham na Europa à realidade aqui em terras brasileiras. Então, córregos serão canalizados, ou seja, eles vão promover infraestrutura urbana, ruas serão alargadas, leis de saúde pública vão ser implantadas. Eles querem viver como eles viviam na Europa. Eles não querem viver numa colônia pobre, numa sociedade simples. Eles querem viver numa sociedade luxuosa. Mesmo sem ter este luxo aqui no Brasil, eles vão querer garantir um luxo similar. Ruas passarão a ser iluminadas. Aterros vão ser criados. Então, há uma transformação urbana muito grande no Rio de Janeiro neste período. O Rio de Janeiro vai se tornar uma cidade ao molde europeu para que a corte portuguesa se instale. Vão ser criadas a imprensa régia, que não existia, a biblioteca, chamava Biblioteca Real na época, que o prédio está lá funcionando até hoje, é a Biblioteca Nacional. Vão começar a criar o Jardim Botânico também, que está lá no Rio de Janeiro até hoje. Então, a vida cultural, a vida tecnológica, a vida social do Rio de Janeiro vai ser transformada para se adequar aos nobres portugueses. E os brasileiros? Aqueles que tinham condições de acompanhar iam nessa barca. A grande maioria não tinha, então aumentava o abismo social. Nós tínhamos lá uma elite muito rica, se beneficiando de tudo que era trazido pela corte real, e fora deste sistema, uma camada muito empobrecida que não conseguia se beneficiar deste sistema. Outro fator, missões artísticas, principalmente francesas. Nós temos que entender que a sociedade francesa é o molde, apesar... Pensa bem, Portugal está fugindo da França, de Napoleão, mas o molde cultural de civilização é a francesa. Eles querem ter uma vida chique, como tinham os franceses, apesar de serem inimigos declarados da França. Então, missões artísticas vão trazer principalmente Jean-Baptiste Debré, que vai retratar em vários quadros como era a vida no Brasil. Várias pinturas que nós temos hoje para determinar como era a vida social naquela época, até de pessoas escravizadas, foram produzidas pelo Debré. Podem ir pesquisar obras de Debré, que vocês vão achar muitas imagens do Brasil, a gente para ter uma ideia de como era o Brasil da época. A sociedade, ela vai mudar. A sociedade brasileira, ela vai mudar? Vai. Por quê? Aqueles que têm condições de acompanhar os portugueses, condições financeiras, que nós tínhamos colonos ricos também. O Brasil não era somente uma massa de pessoas empobrecidas. Tinha aqui colonos ricos que vão tentar se adequar à vida do português, vão tentar se adequar à vida daquelas pessoas que foram trazidas para cá e vivendo uma vida europeia. Então, vão ser disseminadas óperas no Brasil, por causa do teatro que vai ser construído, as festas aristocráticas que tinham lá na Europa vão passar a acontecer no Brasil com roupas de gala, com bebidas de gala, com roupas de gala, com trajes formais. As bebidas vão ser importadas, então a vida vai ser criada aqui no Brasil ao molde europeu. O idioma francês vai começar a ser polarizado, porque era de bom tom, era de boa educação falar o idioma francês. Então, você tinha aqui pessoas muito simples que não falavam nem o português correto, que vão tentar falar dessa forma, incrementaram ao seu idioma palavras francesas. Isso acontece até os dias de hoje, né? A gente acha que somente palavras importadas, hoje no nosso caso é muito mais o inglês, que servem para determinar a nossa posição social. As pessoas vão começar, isso eu acho engraçado, as pessoas vão começar a comprar piano para ter um piano em casa, sem saber tocar piano. Mas por quê? Era chique ter um piano em casa. Isso também é comum até os dias de hoje. A gente às vezes não precisa de um produto, mas compra o produto. A gente não sabe usar um celular de última geração, mas quer ter esse celular de última geração porque ele é chique. A gente não precisa de um carro que custa, sei lá, 10 vezes o nosso salário, mas a gente quer ter esse carro só para ter status social.
Lá, durante a presença da família real, isso também acontecia, tá bom? Uma das cerimônias interessantes que passou a ser adotada é a cerimônia do beijamão. Nestas festas aristocráticas, era comum que as pessoas beijassem a mão dos monarcas. Então, é algo que foi introduzido aqui no Brasil com a presença da família real. Só que Napoleão cai. Quando Napoleão cai, começa a cogitar a volta da família real, lá em 1815. A família real decide ficar no Brasil, porque ela já estava instalada. Ela teve medo de largar o luxo que ela estava vivendo no Brasil para se arriscar novamente na Europa. Não sabiam como é que estava a situação social lá, como é que estava a situação política lá. Então, eles não retornaram. Para garantir que o rei que estava aqui no Brasil continuasse sendo o rei de Portugal, ele não poderia governar uma colônia. Então, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Quer dizer o quê? O Brasil não é mais uma colônia. O Brasil é um reino. É independente? Não. A independência é só em 1822, mas o Brasil deixa de ser uma colônia. Isso faz com que não exista mais monopólio comercial, não exista mais pacto colonial, existe uma autonomia econômica muito grande para os comerciantes brasileiros, que eles vão começar a gostar muito. Enquanto o Rio ele vai crescer em luxo, o Nordeste vai entrar em crise e nesta crise vai eclodir uma rebelião em Pernambuco, a Revolução Pernambucana de 1817, que vai aos moldes da sociedade francesa, da Revolução Francesa, tentar tirar o domínio real desta sociedade. Então, a elite aliada a camadas populares lá em Pernambuco, vão tomar o poder e vão proclamar a República de Pernambuco. Vão tentar se alastrar por outras províncias do Nordeste, que não é estado, outras províncias do Nordeste, mas vão ser sufocadas pouco tempo depois pelas tropas reais, com apoio lá de tropas da Bahia. Mas a Revolução de 1817 vai ser um primeiro passo para a independência do Brasil. É o primeiro questionamento à monarquia que estava sendo exercida pela corte portuguesa. Agora, lá em Portugal, lá em 1820, acontece uma revolução. A elite portuguesa, o Congresso português, consegue tirar a junta militar que estava governando o país desde lá de 1808. Eles exigem, então, que o Brasil volte a ser uma colônia. Portugal, a sociedade portuguesa não estava gostando da autonomia conquistada pelo Brasil. Então, eles desejam, em parlamento, que o Brasil volte a ser uma colônia, reconduzir o Brasil à condição de colônia. Isso faz com que Dom João VI retorne a Portugal. Então, o rei volta do Brasil para Portugal para governar Portugal. Mas ele vai atender lá os desejos de tentar garantir que o Brasil retornasse à condição de colônia, mas tinha medo de perder o controle o controle do Brasil, do Reino Unido do Brasil. O que ele faz? Em seu lugar, ele deixa o príncipe regente. Ele deixa alguém para falar por ele. Este príncipe regente é Dom Pedro I. Só que a história vai determinar que Dom Pedro I não vai obedecer o próprio pai e vai garantir o processo político, não é ideológico, da independência do Brasil. Isso é matéria para as próximas aulas. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima!